eu vou comentar nesse vídeo a resolução do simulado 1A para a prova 2 de Geometria Analítica. A primeira versão desse simulado tinha um erro de digitação no primeiro item da primeira questão. Aqui esse vetor E2, E3, na primeira versão era E2, E2, ou seja, era um vetor nulo. Sendo um vetor nulo, não poderia constituir uma base e, portanto, essa quádrupla ordenada aqui não seria um sistema de coordenadas. Tá? Então, como essa afirmação aqui pressupõe que estas quádruplas são sistemas de coordenadas, eu decidi anular a questão da forma como ela estava na primeira versão desse simulado. Então eu modifiquei o simulado e vou mostrar aqui como resolver esse item da forma como ele está agora, corrigido. Vamos lá, começando por esse item A da questão 1. Queremos saber se esses dois sistemas de coordenadas aqui são iguais. Como cada sistema de coordenadas é um par ordenado constituído de um ponto e uma base, que a gente também pode ver como uma quádrupla ordenada constituída de um ponto e três vetores que constituem uma base, o que a gente precisa saber aqui é se essas componentes dessas quádruplas ordenadas aqui são iguais nas posições correspondentes. Quer dizer, E2 é igual a E2? Sim, até aqui tudo bem. O vetor E2, E1 é igual ao vetor E2, E3? O vetor E2, F2 é igual ao vetor E2, D2? E o vetor E2, H2 é igual ao vetor E2, H2? Essa componente aqui, claramente, sim, é igual. Mas a gente precisa ter as igualdades em todas as posições. Na primeira posição, na segunda, na terceira e na quarta. Se essas igualdades ocorrerem em todas as posições, então essas quádruplas ordenadas são iguais, ou seja, os sistemas de coordenadas são iguais. Caso contrário, se houver alguma diferença aí numa determinada posição, quer dizer, ou na primeira posição, ou na segunda, ou na terceira, ou na quarta, então os sistemas de coordenadas não são iguais. A gente vê também que na primeira posição nós temos o mesmo ponto, resta saber se esses dois vetores aqui são iguais a esses outros dois, respectivamente. Quer dizer, E2, E1 é igual a E2, E3 e E2, F2 é igual a E2, D2. Então vamos ver aqui na figura. E2, E1 é esse vetor aqui, ó. E E2, E3 é esse outro vetor aqui. Claramente eles são diferentes. Então, daí a gente já pode concluir que essas quádruplas ordenadas são diferentes, ó. O objeto na segunda posição de uma delas é diferente do objeto na segunda posição da outra. Então a gente já pode dizer aqui que essa afirmação é falsa. Os sistemas de coordenadas mostrados aí não são iguais. A gente pode também avaliar, se quiser, as próximas posições aqui dessas quádruplas ordenadas, só para entender e praticar melhor esse raciocínio. Se a gente quisesse ver, por exemplo, a posição 3, né? Aqui a gente tem o vetor E2, F2 e o vetor E2, D2. Eles são iguais? E2, F2 está aqui. E E2, D2 está aqui. Novamente, são vetores diferentes porque têm sentidos diferentes. Havendo esse problema, que é uma diferença entre os objetos encontrados em qualquer uma das posições, isso indica que essas quádruplas ordenadas são diferentes. No próximo item, a afirmação é do mesmo tipo. Ele dá dois sistemas de coordenadas e pergunta se eles são iguais. Na primeira posição, nós vemos aqui dois pontos diferentes, ó. Ponto E2 no primeiro sistema de coordenadas e ponto B2 no segundo sistema de coordenadas. Só por isso já dá para ver que os sistemas de coordenadas aí são diferentes. Os pontos E2 e B2 são de fato diferentes porque o desenho mostra esses pontos em posições diferentes, né? E2 está aqui,
B2 está aqui. Então um ponto é caracterizado pela posição onde ele é representado, né? Você não pode ter o mesmo ponto representado em duas posições diferentes. Então, por esse motivo, E2 é diferente de B2 e, consequentemente, esta quádrupla ordenada é diferente desta outra, o que significa dizer que estes sistemas de coordenadas são diferentes. E, portanto, a letra B da questão 1 é falsa. Vamos para a letra C, que também dá uma proposição do mesmo tipo. Pergunta se dois sistemas de coordenadas são iguais. Agora, esses sistemas de coordenadas têm a mesma origem, ambos têm origem no ponto E2. O que vai mudar são os vetores aqui, possivelmente, né? Possivelmente, algum dos vetores aí é diferente ou não. Então, vamos desenhar esses dois sistemas de coordenadas. Esse aqui é o sistema de coordenadas E2, E2B1, E2C2, E2H2. E o outro sistema de coordenadas tem a mesma origem, E2, mas os vetores aqui estão representados de maneira diferente. A gente tem que ver se é apenas a representação que muda ou se muda realmente o vetor. E2B1 é o primeiro vetor da base do primeiro sistema de coordenadas. E ele é igual ao vetor G3D2, que é o primeiro vetor da base do segundo sistema de coordenadas. O segundo vetor da base do primeiro sistema de coordenadas é E2C2, que é igual a D1B1, que é o segundo vetor da base do segundo sistema de coordenadas. E o terceiro vetor da base do primeiro sistema de coordenadas é E2H2, que é igual a F3I3, ou seja, menos I3F3, que é o terceiro vetor da base do segundo sistema de coordenadas. Ou seja, eu estou dizendo que esse é igual a esse é igual a esse, e esse é igual a esse. Além disso, é claro também que na primeira posição aqui, ó, o ponto E2 é igual ao ponto E2. Então, os sistemas de coordenadas mostrados aí são iguais. Portanto, letra C da questão 1 é uma proposição verdadeira. Vamos para a letra D, que pergunta se a reta D2 e 2 coincide com um dos eixos coordenados do sistema de coordenadas mostrado aqui, D2, A2C1, A2C3, A2F2. Onde é que está esse sistema? O vetor A2C1 normalmente seria representado aqui, né? Indo do ponto A2 para o ponto C1. Só que eu não quero ele aqui, eu quero ele com origem no ponto D2, que é a origem desse sistema de coordenadas, ó. Então, eu transporto o vetor aqui para o ponto D2. Agora eu quero representar o vetor A2C3 com origem no ponto D2. A2C3, a gente poderia desenhar aqui, indo do ponto A2 para o ponto C3, mas eu não quero ele aqui, eu quero ele com origem no ponto D2. Então eu transporto esse vetor para cá, está aqui. E o terceiro vetor da base desse sistema de coordenadas é o vetor A2F2, que a gente poderia desenhar aqui indo do ponto A2 para o ponto F2, mais ou menos assim. Mas eu não quero desenhar aqui, eu quero desenhar com origem no ponto D2. Então faz um pouquinho mais acima esse desenho. Pronto, faz aqui. Então esse é o sistema de coordenadas de que trata o item D da questão 1. E a pergunta é se a reta D2 e 2
coincide com um dos eixos coordenados desse sistema de coordenadas. O que é um eixo coordenado de um sistema de coordenadas? Se você tem um sistema de coordenadas com origem no ponto D2 e você representa a base desse sistema de coordenadas, que são 3 vetores, também com origem nesse ponto D2, você vai ter um desenho parecido com esse aí, né? Que são 3 setas com mesma origem. Essas setas definem eixos de um sistema de coordenadas. Quem são esses eixos? São as retas que passam por essas 3 setas. Em particular, você tem a reta D2 e 2, que passa exatamente por cima dessa seta vermelha que eu tinha desenhado aí também, indo do ponto D2 para o ponto I2. Então, essa reta azul é um eixo do sistema de coordenadas que eu desenhei aí. E quem é essa reta azul é quem? É justamente a reta D2 e 2. Portanto, essa reta D2 e 2 coincide com um dos eixos do sistema de coordenadas que eu representei. Ou seja, letra D da questão 1 é verdadeira. Vamos agora para o item E da questão 1. Agora a questão é saber se o ponto G2 pertence a um dos planos coordenados desse outro sistema de coordenadas aqui, ó, de origem B2, com base formada pelos vetores B2, B1, B2, C2 e B2, E2. Então, temos aqui o sistema, né? Com origem B2, vetores B2, B1, B2, C2 e B2, E2. Algum plano coordenado desse sistema de coordenadas passa pelo ponto G2? Essa é a pergunta. Quem são os planos coordenados desse sistema de coordenadas aqui? Lembre-se que os planos coordenados são aqueles que passam cada um por 2 eixos coordenados. Então, quem é que passa pelos eixos B2, C2 e B2, E2 aqui? Nós temos um plano, né? B2, C2, E2, que passa por esses 2 eixos. Esse plano que passa por esses 2 eixos, será que ele passa também pelo ponto G2? Perceba que sim, ó, você tem um quadrado aqui de vértices G2, I2, C2, A2, né? E esse quadrado está contido exatamente nesse plano coordenado que passa pelos pontos B2, C2 e A2. Os outros planos coordenados são quem desse sistema de coordenadas aí? Nós temos também os planos B2, B1, E2 e B2, B1, C1, ou se preferir B2, C2, C1, né? Mas enfim, a questão a gente já respondeu. O ponto G2 pertence a um dos planos coordenados desse sistema de coordenadas aqui, que é justamente o plano B2, C2, E2. O ponto G2 pertence a esse plano. Então o item E da questão 1 é uma proposição verdadeira. Item F. Se sigma é o sistema de coordenadas A2, A2B1, A2B3, A2G2, então o ponto I2 com relação a esse sistema sigma tem coordenadas 1, 1, 1. Vamos ver. Primeiro a gente vai representar esse sistema de coordenadas sigma lá em cima no desenho. Está aqui o sistema de coordenadas. Agora a gente tem que verificar se o ponto I2 tem coordenadas 1, 1, 1 com relação a esse sistema de coordenadas. Como é que a gente avalia as coordenadas de um ponto com relação a um sistema de coordenadas? A gente pode pensar nas coordenadas de um vetor indo da origem desse sistema de coordenadas até o ponto cujas coordenadas a gente quer obter. No caso, se a gente está pensando nas coordenadas do ponto I2, a gente pode calculá-las a partir das coordenadas
do vetor A2 e 2 com relação à base desse sistema de coordenadas. Ou seja, considere o vetor A2 e 2, que é esse aqui, e veja quem são as coordenadas desse vetor com relação à base que compõe o sistema de coordenadas sigma, que é quem? São esses vetores vermelhos aqui. Então, o que a gente precisa saber, no fundo, é isso. É a tripla de coordenadas do vetor A2 e 2 com relação à base formada pelos vetores A2B1, A2B3, A2G2, que é a base que compõe o sistema de coordenadas sigma. Relembre a definição de coordenadas de ponto com relação ao sistema de coordenadas. Basicamente, a definição é a seguinte. Um ponto X tem coordenadas, digamos, x0, y0, z0, com relação ao sistema de coordenadas sigma. Vamos supor que sigma tenha origem O e base E1, E2, E3. Então, essa igualdade aí, ó, x tem coordenadas x0, y0, z0 com relação a sigma, equivale a dizer que o vetor OX tem coordenadas x0, y0, z0 com relação à base que compõe o sistema sigma. Vamos chamar de base E. Eu estou me referindo à base E1, E2, E3 aqui, ó. Chame de E essa base formada pelos vetores E1, E2, E3. Então, a definição de coordenadas de um ponto com relação ao sistema de coordenadas é basicamente essa aqui. Ó. Um ponto tem coordenadas x0, y0, z0 com relação ao sistema de coordenadas sigma de origem O e base E formada pelos vetores E1, E2, E3, se somente se o vetor OX tem essas mesmas coordenadas x0, y0, z0 com relação à base E desse sistema sigma. Para eu saber quem são as coordenadas do ponto I2 com relação ao sistema sigma, basta que eu calcule as coordenadas do vetor A2 e 2 com relação a esta base aqui, mostrada em vermelho, que é a base que compõe o sistema de coordenadas sigma. Tá, agora como é que eu faço para calcular as coordenadas desse vetor A2 e 2 com relação a esta base A2B1, A2B3, A2G2? Lembre-se que coordenadas de um vetor com relação à base são coeficientes numa combinação linear. Então, nós queremos encontrar números reais x, y, z, tais que o vetor A2 e 2 pode ser escrito na forma x vezes primeiro vetor da base, que é o vetor A2B1, mais y vezes segundo vetor da base, que é o vetor A2B3, mais z vezes terceiro vetor da base, que é o vetor A2G2. Tá? Esses números x, y, z são as coordenadas do vetor A2 e 2 com relação à base que compõe o sistema de coordenadas sigma. Consequentemente, os números x, y, z são também as coordenadas do ponto I2 com relação ao sistema sigma, considerando que o ponto A2 é a origem desse sistema de coordenadas sigma. Então veja, o que é que falta encontrar? Falta encontrar esses números x, y, z. A gente tem que encontrar uma maneira de gerar o vetor A2 e 2 usando os vetores A2B1, A2B3 e A2G2. Pense um pouco sobre isso. Veja, eu já tenho um vetor subindo, né? Que é o vetor A2G2. Se eu tiver também um vetor, digamos, indo de A2 a C2, ó, a soma do vetor A2G2 que eu tenho aqui subindo com esse outro vetor A2C2 na horizontal vai me dar quem? Pela regra do paralelogramo, vai me dar exatamente o vetor que eu tenho aqui na diagonal, A2 e 2. Tá? Agora observe que esse vetor A2C2, embora não faça parte da base do sistema sigma, ele é gerado por esses outros dois vetores aqui, A2B1 e A2B3. Como é que eu gero A2C2 a partir de A2B1 e A2B3? Basta somar. Se você somar os vetores A2B1 e A2B3, pela regra do paralelogramo, você vai ter que, imagine um paralelogramo aqui, ó, sendo completado, né, a partir
das setas que representam os vetores A2B1 e A2B3. Para somar os vetores A2B1 e A2B3, considerando que eles estão representados aí em dois lados adjacentes desse paralelogramo, basta você pegar aqui pela diagonal desse paralelogramo, né, da origem comum daquelas duas setas, A2B1 e A2B3, até o vértice oposto. Tá? Então agora eu sei que, primeiro, como eu disse, o vetor A2 e 2 pode ser escrito como soma do vetor A2, C2, que está aqui embaixo, ó, na horizontal, com esse vetor subindo de A2 a G2. E também o vetor A2C2 pode ser escrito como soma dos vetores A2B1 e A2B3. Pronto, agora veja o que eu tenho aqui, né? Eu tenho A2 e 2 representado como a soma dos vetores A2B1, A2B3 e A2G2, que são os mesmos vetores que apareciam aqui nessa combinação linear. Tá? Então, quem são os números x, y e z? Considerando a soma que eu acabei de calcular aqui, resultando no vetor A2 e 2. Né? Só tem uma escolha possível para x, y e z. São os números que a gente pode enxergar aqui, subentendidos, né? 1, 1 e 1. Lembre-se que para combinações lineares de vetores linearmente independentes, os coeficientes são univocamente determinados pelos resultados dessas combinações lineares. Quer dizer, considerando que eu tenho aqui vetores linearmente independentes, porque eles formam uma base, né? E eu estou formando combinações lineares desses vetores, resultando no mesmo vetor, A2 e 2, então estas combinações lineares têm os mesmos coeficientes, quer dizer, o x, o y e o z, que eu estou usando aqui como coeficientes, para multiplicar esses vetores LI e resultar no vetor A2 e 2, tem que ser iguais a 1, 1, 1. Logo, coordenadas do vetor A2 e 2 com relação à base A2B1, A2B3 e A2G2 é quem? A gente acabou de verificar que o vetor A2 e 2 tem coordenadas 1, 1, 1 com relação à base que eu vou chamar de E, que é quem? A base formada pelos vetores A2B1, A2B3 e A2G2. Tá? Bom, do ponto de vista de coordenada de vetor, está aqui a nossa conclusão. Agora, o que é que ela nos diz sobre coordenada do ponto I2? Considerando que o ponto A2 é a origem do sistema de coordenadas sigma, isso aqui nos diz que o ponto I2 tem coordenadas 1, 1, 1 com relação ao sistema de coordenadas sigma. Pronto. Esta é a nossa conclusão, que nos permite agora dizer que o item F da questão 1 é uma proposição verdadeira. Vamos para o item G. Com relação ao sistema sigma mostrado aqui, o ponto I1 tem todas as coordenadas positivas. Antes de eu explicar esse item, deixa eu falar um pouco sobre como é que a gente sabe se as coordenadas de um ponto com relação a um dado sistema de coordenadas são ou não são positivas. Bom, um sistema de coordenadas tem três eixos, digamos, eixo x, y, z. E se você fixa um dos eixos, digamos aqui o eixo z, perceba que os outros dois determinam um plano coordenado, né?
que divide o espaço em dois semi-espaços. Você vai ter duas regiões no espaço aí que são determinadas por esse plano. A região de cima, entre aspas aqui no desenho, né? Essa daqui de cima, e a região de baixo, com relação a este desenho, tá? Estou falando de cima, baixo com relação a este desenho. Bom, então todo ponto do espaço ou está nesse plano aqui, que é o plano XY, ou está acima do plano, ou está abaixo do plano. Bom, os pontos no espaço com terceira coordenada positiva são quem? São estes pontos aqui que estão acima do plano XY. O que é que quer dizer acima aí? Na verdade, o acima é na mesma região em que está o eixo Z. Tá? Se um ponto está na mesma região com relação a esse plano XY, que também está o eixo Z, então esse ponto tem terceira coordenada positiva. Por outro lado, se você tem um ponto na região oposta aqui, do outro lado, com relação ao plano XY, então esse outro ponto tem terceira coordenada negativa. Tá? Ele vai ter 3 coordenadas aqui, a terceira coordenada, que é justamente a coordenada correspondente ao eixo Z, vai ser negativa. Esse outro ponto, pelo fato de estar do mesmo lado que o eixo Z, vai ter 3 coordenadas e a terceira delas vai ser um número positivo. Bom, esse é o critério que você pode usar para responder a questão 1, item G. Então, vamos desenhar esse sistema de coordenadas sigma. Queremos saber se o ponto I1, com relação a esse sistema de coordenadas, tem todas as suas coordenadas positivas. Aí eu vou usar aquele critério que eu expliquei. Para eu saber se a primeira coordenada do ponto I1 é positiva com relação a este sistema de coordenadas, eu preciso comparar as posições deste ponto I1 e da seta que representa o primeiro vetor na base deste sistema de coordenadas. No caso, eu estou falando dessa setinha aqui, que sai do ponto D3 na direção do ponto D2, sem chegar lá, ficando na metade do caminho. Tá? A pergunta aqui é, o ponto I1 está do mesmo lado que esta seta que eu acabei de falar, com relação ao plano coordenado que passa pelas outras duas setas? A resposta é sim, né? Você tem um plano coordenado aqui que passa, digamos, pelos pontos M, N, tá? Eu vou aproveitar e dar nomes aqui às extremidades dessas 3 setas, ó. M, N, P são os nomes que eu estou dando agora às extremidades dessas 3 setas. A pergunta é se o ponto I1 está do mesmo lado que o ponto P com relação ao plano que passa pelos pontos M, N, D3. Está do mesmo lado ou não? Sim, está do mesmo lado. Pelos pontos M, N, D3 passa um plano que divide o espaço em 2 regiões, além do plano, evidentemente. Você tem a região, digamos, que está em frente ao plano, e tem outra região que está atrás do plano. Tanto o ponto I1 quanto o ponto P estão do mesmo lado desse plano, que é em frente, entre aspas. Está em frente, depende aí da forma como você olha. Mas essa é a ideia. Por isso, esse ponto I1 tem primeira coordenada positiva. E da mesma forma, você avalia se o ponto I1 tem segunda coordenada positiva. Para isso, você precisa comparar as posições dos pontos I1 e M com relação ao plano que passa pelos pontos P, N, D3. Esse plano que passa pelos pontos P, N, D3 divide o espaço em 2 regiões, além do plano em si. A pergunta é se os pontos I1 e M estão na mesma região daquelas 2 que são delimitadas pelo plano que passa pelos pontos N, P, D3. A resposta é sim. Os pontos I1 e M estão do mesmo lado desse plano P, N, D3. Portanto, a segunda coordenada do ponto I1 é também positiva.
Veja que para avaliar a segunda coordenada do ponto I1, eu tenho que olhar o ponto na extremidade da seta que representa o segundo vetor na base desse sistema de coordenadas. E para observar a terceira coordenada do ponto I1, eu agora preciso comparar as posições do ponto I1 e de quem? Do ponto I1 e do ponto N. Saber se eles estão do mesmo lado ou não com relação a que plano? Ao plano que passa pelos outros dois eixos, que são os eixos D3M e D3P. No caso, eu estou falando do plano MPD3. Novamente, a pergunta é: I1 e N estão do mesmo lado ou não com relação ao plano MPD3? A resposta é sim, estão do mesmo lado. Então, para cada coordenada do ponto I1, a gente viu que essa coordenada é positiva pelo fato de que o ponto I1 está do mesmo lado que a extremidade da seta que representa o vetor correspondente na base que compõe o sistema de coordenadas com relação ao plano coordenado que passa pelos outros dois eixos. E assim a gente conclui que o ponto I1 tem sim todas as coordenadas positivas com relação ao sistema sigma. Então, letra G da questão 1 é verdadeira. Letra H da questão 1. Com relação ao sistema sigma, não é o mesmo sistema que antes, é outro sistema sigma. Com origem D2, vetores D2F1, D2F3, D2 e 2. O ponto A3 tem segunda coordenada negativa. Então, vamos desenhar esse sistema de coordenadas para poder responder se essa afirmação é verdadeira ou não. Está aqui o sistema sigma do item H da questão 1 e a gente precisa dizer se o ponto A3 tem segunda coordenada negativa com relação a esse sistema sigma. O ponto A3 está aqui. Ó. Quem é o outro ponto com o qual eu devo comparar a posição do ponto A3? Se eu estou preocupado com a segunda coordenada, eu vou pegar a segunda seta, ou seja, a seta correspondente ao segundo vetor que compõe a base desse sistema de coordenadas, ou seja, eu estou falando da seta D2F3. Aí a gente olha para a extremidade dessa seta, então seria o ponto F3. Queremos comparar as posições do ponto A3 e do ponto F3 com relação ao plano que passa pelos outros dois eixos aqui, ou seja, o plano que passa pelos eixos D2F1 e D2 e 2. Portanto, é o plano D2F1 e 2. Com relação a este plano, eu posso dizer que os pontos A3 e F3 estão do mesmo lado? Estão do mesmo lado. Concorda? Eu estou olhando aqui ó, o plano D2F1 e 2 passando, digamos, mais à frente dos pontos A3 e F3. Os pontos A3 e F3 ambos estão mais atrás desse plano aqui que passa pelos pontos D2, F1 e 2. Isso nos diz que a segunda coordenada do ponto considerado, que é o ponto A3, não é negativa, é positiva. Então, o item H da questão 1 é falso. Falso. Tá? Próximo item, item I. Ele dá um sistema de coordenadas e diz que o ponto H2 com relação a este sistema de coordenadas tem coordenadas x, y, z. Pergunta se a partir daí é possível concluir se a norma do vetor D3H2 é a raiz quadrada da soma dos quadrados dessas coordenadas x, y, z. Bom, não precisa nem se preocupar muito com fazer desenho aqui. Essa fórmula da norma a gente estudou no capítulo 9 e a gente viu que ela se aplica com relação a uma base ortonormal. Ou seja, se o vetor D3H2 tem coordenadas x, y e z com relação a uma base ortonormal,
então a norma desse vetor é realmente dada por essa expressão, raiz quadrada da soma dos quadrados dessas coordenadas x, y, z. Tá? A questão é saber se, primeiro, o vetor D3H2 tem realmente as coordenadas x, y, z e se essas coordenadas são com relação a uma base ortonormal. A base que temos aqui compondo o sistema sigma é ou não é ortonormal? E o que é que isso nos diz sobre poder ou não usar essa fórmula para calcular a norma do vetor D3H2? Olha, o vetor D3H2 é um vetor que vai da origem do sistema sigma até o ponto H2, que supostamente tem coordenadas x, y, z com relação ao sistema sigma. Eu já falei aqui, né, que as coordenadas de um ponto com relação a um sistema de coordenadas, no fundo, são coordenadas de um vetor com relação a uma base. Vamos chamar de base B essa base aqui, ó. Vamos chamar de base B. O que é que significa dizer que H2 tem coordenadas x, y, z com relação a sigma? Significa dizer que o vetor D3H2 tem estas mesmas coordenadas x, y, z com relação à base B. Por que D3H2? Porque D3 é a origem do sistema. Você pega um vetor que vai da origem do sistema até o ponto considerado. Por isso que eu estou pegando de D3 até H2. Aí você consegue relacionar as coordenadas do ponto H2 com relação ao sistema sigma e as coordenadas desse vetor D3H2 com relação à base que compõe esse sistema de coordenadas, que eu estou chamando de base B. Pronto, então, usando o fato que H2 tem as coordenadas x, y, z com relação a sigma, nós acabamos de concluir que o vetor D3H2 tem coordenadas x, y, z com relação à base B. A questão é se isso nos autoriza a calcular a norma desse vetor usando aquela fórmula da norma, que é raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas, né? Essa fórmula aqui. Será que eu posso vir daqui para cá? Você pode fazer isso se essa sua base for ortonormal. É isso que a gente tem que avaliar agora. Será que a base B é ortonormal? Se sim, então está correta a afirmação. Se não, então é falsa a afirmação. Então vamos agora ver quem são esses vetores, né? E2 é 1 dividido por 2, E2F2 dividido por 2 e E2H2. Os vetores E2 é 1 sobre 2, E2F2 sobre 2 e E2H2 são estes vetores aqui, ó. E2 é 1 sobre 2, E2F2 sobre 2 e E2H2. A pergunta é, essa base é ortonormal? Não dá nem para dizer se, por exemplo, esse vetor E2F2 sobre 2 é ou não unitário, né? Agora, dá para perceber que esses três vetores não têm todos a mesma norma. Você tem o vetor E2H2 que é maior, tem uma norma maior, que é exatamente o dobro da norma dos outros dois vetores aqui. Eu nem sei quais são as normas desses vetores, mas eu sei que eles não têm todos a mesma norma. Logo, não são todos unitários, logo, não podem compor uma base ortonormal. Porque uma base ortonormal é o quê? São três vetores ortogonais, 2 a 2 ortogonais, e também unitários. Se são todos unitários, devem ter todos a mesma norma. Mas aqui, como não tem todos a mesma norma, não podem ser todos unitários e, consequentemente, não podem compor uma base ortonormal. Como a base não é ortonormal, eu não posso usar essa fórmula da norma aqui. Então, item I é falso. Item J. Se sigma é este sistema de coordenadas, D3 E2 é 1, E2F2, 2 é 2H2 e H2 tem coordenadas x, y, z com relação a sigma, então
o vetor D3H2 é igual a x vezes vetor E2, E1 mais y vezes vetor E2, F2 mais 2e vezes vetor E2, H2. O que é que a gente pode concluir sobre isso aí? É verdadeiro ou falso? Veja, a igualdade que eu tenho aqui está me dizendo que o vetor D3H2 tem coordenadas x, y, z com relação à base B, que é formada por esses três vetores aqui, ó. Essa é a definição de coordenadas de um vetor com relação a uma base. Veja, E2, E1 é o primeiro vetor da base B. E2, F2 é o segundo vetor da base B. 2 E2H2. O 2 aqui está separado do E2H2, mas é toda uma coisa só. 2 E2H2 é o terceiro vetor da base B. Aí perceba que esses três vetores da base B estão multiplicados por x, y e z, respectivamente, aqui, para formar uma soma que resulta em D3H2. Então, essa igualdade aqui é verdadeira somente se o vetor D3H2 tem coordenadas x, y e z com relação à base B. Considerando que D3 é a origem do sistema de coordenadas sigma, dizer que o vetor D3H2 tem coordenadas x, y e z com relação a B significa dizer que o ponto H2 tem coordenadas x, y e z com relação a sigma. Então, esta igualdade, né, equivale a esta, que equivale a esta. Então a gente termina verificando que a afirmação do item J é verdadeira, né? Não precisa nem fazer desenho nem nada aqui. É só aplicar as definições, né, de sistema de coordenadas com relação ao sistema de coordenadas ou com relação a uma base.